Olá, o TCE na TV está no ar. Veja os destaques de hoje. Corte de Contas Sergipana reativa Sala OAB para estimular a presença de advogados na rotina de trabalho do TCE. Mais eficiência. Tribunal de Contas do Estado disponibiliza questionário para acompanhar a efetividade da gestão nos municípios. Capacitação técnica. Diretoria Técnica e Núcleo de Planejamento Estratégico do TCE apresentam aos servidores metodologia que mede o desempenho dos tribunais de contas do país. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista ao Bate-Papo da Semana, é com a coordenadora do setor de engenharia do TCE, Josele Braga. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Tribunal de Contas do Estado inaugurou um espaço importante para aproximar ainda mais os advogados da rotina de trabalho e julgamentos de processos apreciados semanalmente pelos conselheiros do TCE. A partir de agora, os profissionais do direito passam a contar com a Sala OAB. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O espaço, intitulado Sala OAB, homenageia uma das personalidades do direito sergipano, Dr. Jaime de Araújo. A cerimônia foi prestigiada por conselheiros, procuradores, pela diretora técnica do TCE, Patrícia Sobral, o coordenador jurídico, Marcos Brito, o vice-presidente da OAB, Inácio Kraus, e o presidente da Comissão de Prerrogativas à Advocacia da OAB, Joab Ferreira. Satisfeito com a iniciativa, o presidente da OAB de Sergipe, Henri Clay, aproveitou a ocasião para lançar o projeto Salas, que tem como objetivo inaugurar salas da OAB em todos os tribunais e comarcas no estado de Sergipe. É preciso abrir mercados e a OAB está com a sua função de estimular, de fomentar, a cultura do exercício da advocacia no Tribunal de Contas. Por isso nós achamos simbólico que lançássemos esse grandioso projeto prioritário na nossa gestão da OAB Salas aqui no Tribunal de Contas. A reativação da sala foi uma das ações definidas em uma visita feita pelo presidente da OAB e pelo vice-presidente ao presidente do TCE no início do ano. Na solenidade de reinauguração do espaço, o presidente da OAB disse que a agilidade do TCE demonstra a sensibilidade do tribunal em atender aos pleitos da OAB e o interesse em estimular a participação dos advogados nos julgamentos e processos administrativos do tribunal. A parceria se aprofunda entre duas instituições muito importantes para o Estado Democrático de Direito. A reativação da sala da OAB no tribunal estimula a participação ativa dos advogados dos processos administrativos aqui no Tribunal de Contas. Agora nós acabamos de reativar e reinaugurar uma sala ainda mais confortável, mais estruturada, mais funcional. Isso mostra que o presidente Ulisses Andrade está atendendo os pleitos da OAB com muita sensibilidade e demonstrando a sua vontade, enquanto gestor, de incrementar uma cultura de maior participação da militância advocatícia nos julgamentos e nos processos administrativos do tribunal. Ao entregar a sala, que foi reestruturada, o presidente do TCE, Ulisses Andrade, destacou a importância da participação e da frequência dos advogados no Tribunal de Contas. Com isso, nós vamos trazer o advogado para aqui e vamos também ver um outro pleito que ele pediu, que é alguns entraves jurídicos que dificultam o acesso dos advogados aos processos no Tribunal de Contas. Nós vamos analisar tudo isso para que a gente possa facilitar a vida do advogado com relação, não às causas, com relação ao acesso aos processos, para que possa se ter uma presença maior no Pleno e aqui no Tribunal dos senhores advogados. Então, a nossa intenção é trazer o advogado aqui para dentro para que cada vez mais a gente possa ter processos julgados com mais justiça. E a Corte de Contas Sergipana disponibilizou um questionário para que os gestores dos 75 municípios sergipanos possam informar sobre o índice de efetividade da gestão. O assunto nos destaques de hoje do Giro de Informações.
Mais uma vez, o Tribunal de Contas vai contribuir com a elaboração do anuário IEGM. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal é aplicado anualmente e avalia 7 dimensões da administração, entre elas educação, saúde, planejamento e gestão fiscal. A avaliação é aplicada pelo TCE aos 75 municípios sergipanos por meio de questionário online que já está disponível no portal do Tribunal. Os municípios podem fornecer as respostas até o dia 15 de maio. Depois de coletados, os dados dos questionários são avaliados primeiro pelas auditorias internas de cada município e depois catalogados pelo Instituto Rui Barbosa. Os municípios que não responderem ao questionário serão penalizados com multa. O Índice de Efetividade de Gestão Municipal, ele fornece dados que contribuem para as nossas auditorias, normalmente as operacionais, e, por consequência, aperfeiçoa a administração pública e beneficia toda a população. A diretoria técnica do Tribunal de Contas se reuniu com o Núcleo de Planejamento Estratégico para apresentar a todos os servidores da Corte de Contas os dados da metodologia do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. Além de avaliar os dados, a apresentação teve como objetivo traçar metas conjuntas com todos os setores da Casa para identificar pontos que podem ser melhorados. A proposta é que todos os servidores estejam empenhados em melhorar ainda mais o desempenho da Corte de Contas dos sergipanos. O MMDTC é uma ferramenta de gestão da Atricom que avalia o desempenho dos tribunais em relação às diretrizes estabelecidas pela associação. A seguir, a gente divulga o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista ao Bate-Papo da Semana do repórter Carlos França, é com a coordenadora de Engenharia do Tribunal de Contas, Josele Braga. Não saia daí, TC na TV volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. 2 meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e dessa vez para deixar você bem informado sobre o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Nesta semana, nas sessões da primeira e da segunda câmaras do TCE, foram julgados 7 processos, dentre aposentadorias e auto de infração. E no Pleno, 5 processos e 3 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, processos que tratam das contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Estância e da Secretaria de Estado da Juventude e do Esporte, julgadas regulares. E do Fundo Municipal de Assistência Social de Riachuelo, da Companhia de Saneamento de Sergipe e da Câmara de Graco Cardoso, consideradas irregulares. A sessão do Pleno também foi marcada pela realização de mais uma edição do projeto que apresenta a rotina do Tribunal de Contas para estudantes, o TCE Cidadão. Dessa vez, universitários do curso de Direito da Universidade de Tiradentes, da turma de Direito Administrativo 1, acompanharam os julgamentos dos processos e assistiram a uma palestra sobre o papel do Ministério Público de Contas. E hoje, no quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa com a coordenadora de Engenharia do Tribunal de Contas de Sergipe, Josele Braga. Na pauta do bate-papo, a atuação do setor no exercício do controle externo e auditorias em obras financiadas com dinheiro público. Veja! A gente sempre imagina um Tribunal de Contas com contadores, com economistas, com advogados e, claro, com os conselheiros. Mas existe uma profissão altamente necessária dentro dos TCs, é a engenharia. Por isso os tribunais têm coordenadorias, têm diretorias de engenharia. Nós estamos agora com a coordenadora de engenharia do Tribunal de Contas aqui do Estado de Sergipe e que vai nos falar sobre a importância desta profissão para os tribunais. José, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. É extremamente importante para os tribunais de contas a presença da engenharia, né? Muito importante.
porque a função nossa é o quê? Fiscalizar, orientar. Vamos supor, vocês vão verificar o quê? Lá um município qualquer do interior de Sergipe, que é o nosso caso, está construindo, digamos, uma escola. E aí alguém entende que aquilo está sendo superfaturado. Onde é que entra a engenharia nesse setor? A engenharia vai entrar, vai fazer a inspeção, vai pegar todos o contrato da obra, os orçamentos, tanto o básico, que seria o orçamento da empresa. Certo. Da empresa construtora? O da construtora. Sim. E o do órgão. Do órgão. Vamos só a prefeitura, né? Certo. Prefeitura não, o Estado também. O Estado também. Todo o Estado e prefeitura. Quer dizer, foi o órgão fiscalizador, vocês pegam o orçamento daquela obra que vai ser construída e também... Exatamente. E verifica se está tudo certo. A gente vê a parte de preços, né? E vê se o que foi pago realmente foi construído. Certo. Agora me diga uma coisa, o material, você ganha uma concorrência. E aí diz, vai que tem material X. Cabe à engenharia do TC, no caso a sua coordenadoria, verificar se aquele material está sendo o adequado, aquele que constava no contrato? Cabe Sim, também? Exatamente, claro. Essa é a parte principal. Isso. O material que está sendo utilizado, se está de acordo com o que foi contratado. Sim. E o que foi pago, né? Inclusive agora nós vamos começar a ver a parte de pavimentação propriamente dita. Nós estamos agora com um laboratório de pavimentação, com um convênio com a Universidade Federal de Sergipe, que vai nos orientar, né, durante o ano de como fazer essas amostras, pegar essas amostras e ver se realmente está de acordo com o que foi contratado. Então, pelo que a senhora está falando, nessa questão do asfalto, por exemplo, acaba o consumidor sendo muito mais beneficiado do que ele imagina. Ele vê apenas o tribunal, aquele tribunal que está lá para julgar conta, para não sei o que, não tem ideia do benefício que ele recebe. Mas tem sim, a engenharia é importantíssima dentro do tribunal. Com essa parte agora da pavimentação que a gente vai fazer, vai evitar que as pessoas reclamem tanto. Esse asfalto que parece areia, né? Essa pista construiu ontem. Então isso agora vai ajudar, acredito que ajude mais ainda. De que maneira acontece a fiscalização? Vocês são provocados ou vocês já vão? Como é que a coisa acontece? Se tiver alguma denúncia, sim, a pessoa tem que vir na ouvidoria, né? Faz a sua denúncia e vai para o setor de engenharia. Mas temos também as obras que são o pleno, que são aprovadas pelo pleno, né? Algumas obras que nós indicamos, o próprio setor de engenharia indica algumas obras e a gente pede para aprovação do pleno, ou a presidência nos envia, ou provoca, né? O Ministério Público Estadual, que faz muito isso, e os conselheiros. A gente tem ouvido muito falar no Tribunal de Contas na União por causa de obras superfaturadas, esses estádios da Copa e tal. O TCE e o TCU trabalham juntos de alguma forma? Sim, de alguma forma, sim, porque qualquer obra que tenha, mesmo que o recurso seja federal, mas tenha uma contrapartida do Estado, nós temos a obrigação também de olhar, de verificar, de auditar. Vamos supor, vai se construir um hospital aqui no Estado. Esse hospital custa 10 milhões. Então, 10 milhões o dinheiro vem da União. Sim. Teoricamente, toda a União tem que ver. Mas aí o Estado aqui bota 500 mil, 1 milhão, aí vocês têm que acompanhar. Tem que auditar também, a gente tem que acompanhar. Porque é obra, tem dinheiro do governo do Estado estadual. Então não basta apenas o TCU tomar conta, o TCE também vai junto. Não, o TCE também, a gente também dá uma parte, ajuda. Doutora Josélia, eu gostaria muito de agradecer a senhora por suas explicações, muito importantes para o nosso telespectador, para aquele que não conhece ainda direito o trabalho do tribunal, e é o objetivo desse programa e dessas entrevistas, é exatamente isso, mostrar para as pessoas o trabalho que desenvolve o tribunal. A gente sempre fala muito no trabalho do advogado, no trabalho do contador, e agora vem a questão da engenharia, que desenvolve um papel tão importante. Sem a engenharia não teria como ter uma fiscalização adequada para que os conselheiros pudessem julgar se são legais ou ilegais as contas, não é verdade? É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço você. Obrigada. Obrigado mesmo. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!